E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar sobre um complemento do vídeo de ontem, sobre eu ter falado sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente faz, fazer sentido, no sentido espiritual e para a nossa alma também. Eu gostaria de citar um exemplo pessoal. Bom, eu trabalho num lava-jato e às vezes eu me pergunto, também trabalho no lava-jato, mas eu me pergunto às vezes, meu Deus, qual é a relevância desse trabalho para a sociedade? Qual é a relevância desse tipo de ação para o meio em que eu vivo? Que transformação estou causando no meio em que eu vivo? E às vezes eu fico com essa pendência, às vezes eu fico com isso na cabeça, sabe? Existe uma função muito importante social das pessoas que trabalham em atividades práticas, em situações técnicas. Porque se você for analisar bem, a gente seria muito hipócrita de estar condenando as pessoas que trabalham nas questões técnicas, porque a gente depende também disso, né? Você pode perceber que por mais que espiritualizado que você seja, você tem uma casa, né? E essa casa foi necessário todos os materiais que são fabricados em indústrias, né? Para ser construído, você precisa, você tem utensílios na sua casa que foram fabricados em indústrias, em empresas, pessoas fabricaram isso de uma forma técnica, né? Precisou de uma inteligência, é, precisou de uma máquina para fazer o que você tem na sua casa, por exemplo, em termos de bens materiais, né? Então, então assim, até mesmo se você, todos nós dependemos do sistema financeiro de alguma forma, né? Então, assim, de um certo modo seríamos hipócritas de condenar, né? O, o mundo técnico, digamos assim, o mundo pragmático, o mundo objetivo, é, os bens materiais, seria condenar a matéria, digamos assim, né? Porque estamos inseridos nela e precisamos dela. E já que, se para ser congruente com essa ideia, né, deveríamos então voltar, né, a sermos pessoas que vivem totalmente da natureza, né? Para sermos totalmente congruentes com essa ideia do jeito que eu quero falar aqui. Mas o que eu quero falar aqui também não necessariamente seja isso, né? Eu falei da união entre essas duas coisas. Soa uma contradição, mas na verdade ela pode ser encaixada, mas é necessário um pensamento e uma reflexão sobre o que é que eu posso fazer de fazer a mais, né? Então, algumas coisas, por exemplo, eu comecei a mudar aqui no meu trabalho. Por exemplo, algumas coisas que não faziam sentido. Ah, o cara perguntava, você quer bater óleo? Pergun por exemplo, eu aconselhava o cara não bater óleo, por exemplo, no carro. Eu mesmo, não, particularmente, eu não gosto de óleo, né? Eu não bateria no meu. Então, eu digo, eu não vou ganhar aquele dinheiro do óleo. Então, eu dizia, não, então não bata óleo, cara. Pra que bater óleo? Eu estava sendo congruente, não para ganhar o dinheiro. Eu poderia ganhar o dinheiro do óleo, por exemplo, mas eu prefiro ganhar o dinheiro numa coisa que eu acredito que funciona melhor. Porra, eu não vou querer ganhar algo que eu sei que é só para ganhar o dinheiro. Não vai trazer um benefício nem para a pessoa e vai trazer só um benefício para mim, porque eu vou ganhar o dinheiro do óleo, mas é algo que eu não acredito, é algo que não faz sentido para mim, então não vou fazer. Prefiro não fazer. Então, esse é apenas um exemplo bem simples, demonstrando um pouco disso. É bem simples, bem fajuto mesmo esse exemplo de hoje. Por exemplo, também, uma cera. O cara vai passar uma cera no carro, numa moto principalmente. O cara chega com a moto bem velha e diz assim: passa uma cera aí nessa moto, uma moto da pintura toda queimada. Para mim é muito fácil, muito rápido. Passar lá a cera, pronto. E ganhei o dinheiro da cera, entre aspas, né? Eu digo: não, cara, não adianta passar cera nessa moto, não. Se a sua moto tá muito velha, não vai fazer diferença aí. Então, não passo não, passo não cera. Por quê? Porque eu fico com a sensação de que eu tô fazendo algo que não compensa, não traz resultado para ele, nem traz para mim também, não vai fazer diferença na minha vida. Apesar de eu ganhar um pouco a mais com aquela encerada, por exemplo, né? Mas enfim,
É só para situar, é um exemplo só para ilustrar um pouco do que eu quero dizer aqui, né? Que a gente tem que buscar fazer coisas com mais sentido. Claro, tem algumas coisas que são necessárias, nem sempre elas fazem muito sentido, ou até mesmo a gente trabalha num lugar que requer que a gente faça esse tipo de coisa, né? Por exemplo, um vendedor, às vezes eu acho que um vendedor pode ter um pouco de dificuldade de fazer um revendedor, coisas assim. Uma pessoa um camelô de carros e motos, tipo, ele, de certo modo, ele não está gerando valor, ele não está agregando valor, na minha visão. Ele está só repassando um valor para ganhar, ter lucro em cima. Então, assim, é o lucro pelo lucro, é uma coisa como se estivesse isenta de de beneficiar alguém, está beneficiando apenas de si mesmo, na minha visão, né? Então é um tipo de trabalho que eu não que eu considero de certo modo sem sentido, de alguma forma. De alguma forma, claro, não, se você é um camelô, pelo amor de Deus, não joga uma pedra em mim não, por favor. Mas na medida do possível, vamos tentar trazer valor, agregar valor ao que a gente faz. Galera, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo, galera. Um abraço, valeu.